Deus está presente para julgar uma família. Devemos ver se a lei do respeito é observada nela. Onde os filhos, os servos, são submissos e respeitosos, podemos dizer, eis uma família boa e feliz. O respeito e a honra prestados aos pais formam a religião da família, assim como o respeito ao soberano, os seus representantes é a religião da sociedade. Não são as qualidades dessas pessoas que somos chamados a honrar, mas a dignidade que vem de Deus. Agora, devemos respeito ao nosso Senhor, é nossa primeira obrigação. Devemos ir respeito espontâneo, respeito instintivo, não fundamentado em raciocínio, e isso sob pena de sermos falhos no sentido da fé. Isto é instintivo. Nosso Senhor deve ser honrado onde quer que esteja. Sua dignidade como homem-deus exige isso. Ao seu nome, todo joelho deve dobrar-se no céu, na terra e no inferno. No céu, os anjos prostram-se diante de sua majestade, tremendo e adorando. O lugar da glória de nosso Senhor é também o de seu respeito soberano. A terra, todas as criaturas obedecem a nosso Senhor. O mar curva-se sob seus pés em adoração. O sol e as estrelas o honram. Eles lamentam quando os homens o injuriam. No inferno, os réprobos tremem sob a justiça do severo juiz dos vivos e dos mortos. Pois o respeito a nosso Senhor presente não deve ser respeito proveniente apenas da razão. Quando a corte, o rei são anunciados, todos se levantam instintivamente. Quando o soberano passa, todos saudam ao movimento espontâneo de respeito e deferência. Aquele que perdeu o sentimento ou procura destruí-lo nos outros já não é um homem. Como os católicos precisam enrubescer por seu pouco respeito diante de nosso Senhor. Falo agora apenas do respeito instintivo. Entre numa sinagoga. Se agisse ou falasse desrespeitosamente, seria expulso. Para entrar numa mesquita, você é obrigado a tirar os sapatos. E ainda esses infiéis não têm nada de real em seus templos, e nós temos tudo. Apesar disso, seu respeito supera em muito nosso. Nosso Senhor teve pleno direito de dizer que o demônio é mais honrado que ele. Criei filhos, e eles me desprezaram. Pergunto às mães se ficariam satisfeitas em serem publicamente desprezadas por seus filhos. Por que fazemos na presença de nosso Senhor o que nos feriria tanto se feito conosco? Porque somos menos sensíveis quando a questão da honra de Jesus Cristo do que quando nossa própria dignidade está em jogo, que poderia ser mais falso. Nossa dignidade vem apenas de Deus por reflexo. Negligenciando o respeito devido a nosso Senhor, estamos destruindo a nossa. Ou se nosso Senhor nos punisse como merecemos por nossas falhas de respeito. Exeliodoro ser severamente açoitado por ter profanado o seu templo, mas há mais aqui do que no templo. Vamos, então, dar a nosso Senhor nossa primeira homenagem de respeito ao entrar em sua presença. Se leviandade ou descuido precederem esta homenagem a somos miseráveis. Sim, nossos maiores pecados contra a fé são os de falhas no respeito. 3. Aquele que tem fé sabe para onde vai. Sabe que vai à igreja, a Jesus Cristo. Como São Bernardo, diz a todas suas ocupações ao entrar, fiquem fora. Devo ir a Deus para refrigério. Ajude-se agindo assim. Você sabe quanto tempo precisa permanecer na igreja, portanto, durante esse tempo, deixe tudo mais. Se veio para rezar, então não veio para pensar em seus assuntos. Se distrações, imaginações, preocupações perturbam você, envie-as para fora da porta sem se incomodar com elas e permaneça dentro. Ofereça-se a nosso Senhor no espírito de respeito e reparação. Seja mais recolhido e deixe nosso Senhor ver que detesta suas distrações. Por sua postura, se não por seu interior, faça homenagem à sua divindade, sua presença, e se fizer apenas isso, já estará fazendo muito. Observe um santo entrando numa igreja, e o faz sem pensar naqueles que possam estar lá esquecendo tudo, vendo apenas Jesus Cristo. A presença do Papa. Não se pensa em bispos ou cardeais, e no céu os santos não se entretêm honrando uns aos outros. Não, a Deus somente toda honra, toda glória. Haja, então, neste princípio, na igreja, apenas nosso Senhor. Após entrar, permaneça em perfeito silêncio por um momento. O silêncio é a maior marca de respeito, e a primeira disposição para a oração é o respeito. A maior parte de nossa aridez e indevotão na oração vem de nossa falta de respeito a nosso Senhor ao nos apresentarmos pela primeira vez diante dele, ou do fato de não mantermos uma posição respeitosa. Ou vamos tomar uma firme resolução de praticar este respeito instintivo. Não há necessidade de raciocinar sobre esse ponto. Deve nosso Senhor provar sua presença toda vez que entramos numa igreja? Deveria ele enviar um anjo cada vez para nos dizer que está ali. Isso seria, de fato, muito deplorável, embora, infelizmente, muito necessário.
4. Devemos a nosso Senhor respeito exterior. Isso é a oração do corpo, e nada ajuda tanto a oração da alma. Veja com que cuidado religioso a Igreja regulamentou os mínimos detalhes de seu culto exterior. É porque esta oração dá grande glória a Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo disso orando de joelhos, e a tradição mostra rezando com os braços em forma de cruz ou erguidos para o céu. Os apóstolos preservaram para nós esta maneira de orar e o Padre a usa no santo sacrifício. Nosso corpo, que recebe vida de Deus, que vive de seus benefícios a cada instante, nada deve a Deus, deve ser levado a rezar por sua postura respeitosa. Atitudes negligentes do corpo enfraquecem a alma, enquanto uma crucificante a fortalece e ajuda. Não quero fazê-lo sofrer com uma posição muito desconfortável, mas devemos usar um pouco de severidade. Nunca se permita posturas familiares diante de Deus, pois geram desprezo. Ame-o, seja terno e afetuoso para com ele, mas nunca familiar. Aridez e indevotão na oração quase sempre surgem de irreverência no comportamento. Se viajando ou fazendo orações de supererrogação em suas casas, tome a postura que menos o fatigará, mas diante de nosso Senhor, todo ser deve adorar. Lembre-se de quão severo Deus foi neste ponto na antiga lei, através de que detalhes preparatórios os levitas precisavam passar. Deus quis assim fazê-los sentir sua dependência e prepará-los para orar bem. Por falta deste respeito exterior, nossa piedade definha. Sei bem que não é necessário tremer de medo diante de Deus nem ter medo de entrar em sua presença, mas, por outro lado, não devemos parecer ignorá-lo. Este comportamento reservado é uma ajuda para uma oração mais sincera, mas, por sensualidade, negligenciamos mantê-lo. Achamos que estamos muito fatigados. Como a imaginação nos engana. Se o Papa estivesse passando, nossa fadiga imaginária não nos impediria de nos ajoelhar, e mesmo que estejamos seriamente fatigados, não tenhamos tanto medo de sofrer, pois isso expande as asas da oração. Podemos, ao menos, mesmo assim, preservar uma postura grave e séria. Quando pessoas do mundo estão fatigadas, sentam-se em posição ereta, não se espalham em suas cadeiras. Não adote, então, nenhuma dessas posturas que relaxam a alma e a tornam imprópria para a oração. Quanto a nós, religiosos, ajoelhar-se é nossa posição adequada, pois é a verdadeira postura do adorador. Se estivermos muito fatigados, fiquemos de pé. Isso também é uma posição respeitosa. Mas nunca nos sentemos. Sejamos soldados do Deus da Eucaristia. Se nosso coração não arde de amor, ao menos nosso corpo testemunhará nossa fé e nosso desejo de amar e fazer o correto. E nosso corpo reze, que lhe adore. Vamos todos pertencer à corte do Rei Jesus. Pense que o Mestre está lá. Impressione sua mente com esse pensamento. Atenção a nosso Senhor Jesus Cristo.